Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando agora o módulo 2, que vai ser um pouco diferente do módulo 1. No módulo 1, a nossa intenção era passar para vocês algumas das três principais linhas de abordagem do Estado no âmbito da ciência política, ao passo que nesse módulo 2 nós vamos partir por uma análise um pouco mais histórica de duas noções, muito importantes para que a gente entenda os processos históricos do mundo moderno, que é a noção de Estado-nação e de cidadania. Bom, o que é um Estado-nação? O que é cidadania? Existe diferença entre Estado, entre nação, entre cidadania? Onde que nasce, onde que emerge essa ideia de consciência nacional? Então é um pouco essa problemática que nós vamos trazer num primeiro momento a partir do fenômeno do nacionalismo no contexto europeu do século XIX e, por fim, nós vamos fazer uma reflexão a respeito do fenômeno do nacionalismo, mas no contexto da periferia, tentando entender um pouco ou trazer um pouco das tensões entre os deslocamentos e as próprias resistências que a ambivalência dessa ideia moderna de nação exerce no âmbito da periferia da economia mundo, não é verdade? Portanto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o sentido da palavra nação. O sentido da palavra nação, ele não é um produto direto da modernidade. A modernidade não inventa a nação, na verdade ela reinventa. Porque o sentido de nação remete a um sentido de pertinência, a um sentido de pertencimento que já era utilizado, por exemplo, no Império Romano, que dizia respeito à nação como um número de pessoas estrangeiras ligadas pela similaridade de origem. Portanto, a nação, no seu sentido antigo, na antiguidade clássica, geralmente tinha uma noção uma relação com a noção de nascimento numa mesma cidade ou no mesmo espaço territorial. E era geralmente atrelada ao corpo de estrangeiros que estavam nas cidades-estado de Roma, por exemplo, e que eram pessoas que vinham de algum lugar específico e, portanto, tinham uma similaridade de origem. A partir do advento da modernidade, que nós estamos falando desde o início, porque todos os autores que trabalhamos foram falar do mundo moderno, da sociedade burguesa, do Estado moderno, mas a partir da modernidade, e sobretudo com duas revoluções essenciais para o mundo moderno, que é a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, a própria ideia de nação torna-se um conceito flutuante, ainda que guarde em si a sua origem, essa noção antiga de pertencimento, de pertinência, seja étnica, política, cultural ou simbólica. Este conceito, na modernidade, ele ganha uma flutuação e precisa ser compreendido à luz das disputas históricas que se colocam naquele momento. Mas o que acontece na modernidade, o que vem com a Revolução Inglesa, com a Revolução Francesa, que afinal de contas transformam tanto o panorama mundial e, sobretudo, na Europa. Seis pontos importantes para a gente entender as mudanças que a modernidade provocou naquilo que diz respeito à economia mundo. A primeira é a constituição de um mercado mundial. Não estamos mais falando das cidades-estado, lá na antiguidade clássica, nós estamos falando de estados-nação e um estado-nação em relação ao outro no complexo jogo de uma economia global ou na constituição de um mercado mundial. Nós temos, número 2, a produção e consumo em grande escala de determinadas mercadorias. 3, nós temos a afirmação dos estados territoriais modernos, ou seja, se o território é um fundamento do Estado, juntamente com a força, como vimos, nós temos nesse momento já uma definição,
ou mais ou menos uma definição a respeito dos territórios dos estados, ainda que isso esteja em disputa, mas há, de fato, uma definição possível. Depois, número 4, você tem a constituição de centros e periferias sincrônicos, complementares e desiguais no âmbito de uma economia mundo. Evidente que num primeiro momento nós vamos falar do advento da modernidade na Europa, onde que é considerado o centro, mas esse advento da modernidade está ligado, totalmente ligado, com a construção do centro das periferias no mundo moderno, que na realidade se relacionam com os processos de descolonização das ex-colônias que pertenciam a esses centros da economia mundo no mundo moderno. Número 5, nós temos a constituição de um mercado regulado de força de trabalho. E número 6, sobretudo com a Revolução Francesa e com a Revolução Inglesa, nós temos uma problemática social e filosófica da liberdade e também da igualdade. Isso significa falar de, necessariamente, cidadania. Nós sabemos que a Revolução Francesa, ao colocar os direitos do homem como fundamento da sociedade moderna, vai gerar uma grande mudança política no que diz respeito à compreensão daquilo que era o fundamento de poder do Estado. Se antes o rei era o soberano, a partir de agora há um deslocamento do rei para aquilo que nós chamamos de soberania popular. A soberania popular passa a ser, portanto, o fundamento legítimo de poder político do Estado. E a soberania popular está totalmente atrelada à ideia moderna de nação, na qual não só os indivíduos, como diria Benjamin Constant, vão reivindicar a liberdade dos antigos, qual seja a liberdade de participação política, mas também a liberdade dos modernos, que é a liberdade individual, a igualdade individual e a que entram num conjunto mais complexo daquilo que informa a ideia de cidadania na modernidade. Tá certo? Portanto, se a nação, antes da modernidade, era considerada apenas um corpus de estrangeiros de uma dada sociedade vindos de um mesmo lugar de origem, a partir do momento que emerge a modernidade, e sobretudo no século XIX, a nação passa a ser vista como um Estado ou um corpo político que reconhece um centro supremo de governo comum e também o território constituído por esse Estado e seus habitantes como um todo. Bom, o que nós queremos dizer aqui? Eu quero dizer para vocês que se a nação ela estava muito reduzida do ponto de vista do seu sentido naquilo que a gente vê na antiguidade, a modernidade sela o encontro da nação ou dessa ideia de nação que tem a ver com pertencimento com o Estado, que é um corpo político e territorial por excelência. Esse encontro entre nação e Estado é um encontro que nós vemos na modernidade, sobretudo no advento da modernidade europeia e no panorama das diversas lutas pelas nacionalidades que marcam o século XIX europeu, sobretudo entre 1830 e 1880. Nesse período, a equação Estado, que é igual a nação, que é igual a povo, passou a ser uma equação presente no discurso das diversas burguesias liberais e de seus intelectuais, que afinal imprimiram mais firmemente sua marca na Europa no final do século XIX. Só para a gente ter uma ideia de como que se dá esse processo, nós tivemos a Revolução Francesa na França, que foi um ponto importante de constituição da nação francesa. Nós tivemos anteriormente a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, que dá a marca da própria Constituição Nacional do Reino Unido. E no século XIX,
você tem duas grandes nações que ainda não estavam unificadas, qual sejam a Itália e a Alemanha, e que nesse processo, nesse novo momento de panorama, ou seja, nesse novo momento onde aparece essa ideia das nacionalidades, essas duas nações vão se unificar e vão ganhar feição nacional. Não por acaso, são duas nações que vão desembocar no início do século XX, uma no nazismo e a outra com o fascismo de Mussolini. Isso não é por acaso. Guardem isso apenas a título de reflexão para que vocês não esqueçam esse processo. Interessante também, só para abrir um parênteses, é dizer que nós estávamos estudando Maquiavel na época do Renascimento italiano, e Maquiavel naquele contexto já estava falando da construção de um Estado moderno, mas veja só como há uma discrepância entre as ideias e a realidade histórica. Ainda que a Itália tenha sido, não só pelo Maquiavel, mas tendo Maquiavel nos seus expoentes principais, o país onde a reflexão do Estado ganhou ou tem a sua primazia, o próprio Estado italiano foi uma construção demorada de se fazer, que só, de fato, se unifica no final do século XIX, mais ou menos no mesmo momento em que a Alemanha consegue se unificar. Eu estou dizendo todas essas configurações porque essas configurações do mapa europeu do século XIX, elas estão muito relacionadas com esta nova ideia de nação e de pertencimento, que poderia ser um pertencimento étnico, territorial, social, político, cultural, que vai emergir no século XIX e que vai não só ser um advento político, ou seja, a necessidade de se criar um corpo político nacional, mas também terá uma necessidade histórica, uma vez que a ideia, a noção de nação, ou seja, um país se transformar em nação, será uma tarefa necessária para que ele se torne viável do ponto de vista histórico. Ou seja, como que nós vamos analisar o desenvolvimento da civilização de um determinado país, de uma determinada região, de um determinado local, sem analisar ou sem utilizar a noção de nação. E isso é fundamental. Portanto, o sentido da ideia de nação neste contexto é, além de tudo, representar um estágio ou funcionar como uma espécie de critério para verificar o estágio de desenvolvimento histórico da sociedade humana, para uma nação legitimar-se como uma unidade histórica viável, porque somente uma nação que se legitima como unidade histórica viável pode ser soberana de si e pode governar e pode negociar com outros estados soberanos e nações soberanas. Isso do ponto de vista geral, foi este movimento que aconteceu na Europa, mas para que a gente possa entender de fato os sentidos que esse termo teve nas disputas, é preciso analisar o contexto histórico e social de cada país, de cada discurso e como que isso se desenvolveu, como que isso se deu. Por exemplo, na Alemanha, quando você tem a unificação alemã, você tem uma ideia muito forte na Alemanha, que é a ideia de Volks, a ideia de povo, e a ideia de um povo baseado na sua construção, na sua comunidade étnica. Muito mais do que, por exemplo, na França, uma ideia de povo ligado à cultura, ao sentimento de pátria, ao sentimento de pertencimento. Portanto, nesse movimento houve diversas maneiras de se mobilizar e de se operar com esse discurso nacional, e em realidades nacionais diferenciadas houve a mobilização de diferentes modos de trabalhar essa ideia. Eu destacaria, portanto, três fundamentos, ou digamos assim, três características que dão o tom desse processo. Primeiro, a própria existência da nação.
eu acho que é um fato inexorável, ela acontece, ela emerge, ela entra no mundo. 2, a identidade e a fidelidade políticas dão-se, antes de mais nada, em relação à nação. Isso é fundamental. A fidelidade política, ou seja, aquilo que nós nos fiamos para viver a nossa cidadania, para fruir os nossos direitos, eles se dão num contrato ou eles se operam no âmbito de uma consciência nacional ou de um pressuposto da existência de uma nação. E, por fim, a nação deve ter uma autonomia política ou, como nós dizíamos antes, deve ser uma unidade histórica viável. Nisso, no âmbito, portanto, do fenômeno do nacionalismo, nós poderíamos elencar 3 tipos de análise desse fenômeno, que é interessante para a gente compreender quais são as suas peculiaridades, né? Nós temos as análises primordialistas, por exemplo, o próprio Adam Smith, né, que é um primeiro cara que vai falar sobre, por exemplo, a riqueza das nações, que esse é o título dele, e esse autor vai falar sobre a riqueza das nações no sentido de dar uma primeira ideia sobre o que seria essa nação e sobre aquilo que ela deveria ser. Então, nós temos essas análises dos primordialistas, que estão geralmente ligados a identidades étnicas pré-modernas, como a igreja e a dinastia, que eles vão tratar destes temas. Nós temos um segundo ponto, que é a análise funcionalista. O que vai acontecer? A análise funcionalista vai mostrar que o compromisso com a identidade nacional é um compromisso singularmente moderno. Contudo, né, ao operar dessa forma, ele não compreende no bojo dessas transformações como isso se dá. Porque quando você coloca, ótimo, a identidade nacional surge com a modernidade, mas o que é a modernidade? Como que isso se surge? Então é preciso deslocar esses dois termos, identidade nacional e modernização, para a gente não cair no erro de que a modernização implica a mudança de tudo e não há nenhum tipo de resistência ou nenhum tipo de ritmo variado dessa modernização em lugares específicos e em realidades históricas específicas. E nós temos também as narrativas, que são aquelas que tentam fazer narrativas específicas, locais, nacionais, para entender as questões da nação. Essas narrativas, elas não explicam nada, a não ser que elas estejam conectadas com esse processo geral de modernização. Então, só por elas mesmas, elas são apenas uma história de um determinado local, e o mais importante é tentar fazer esta articulação entre as narrativas e o processo geral de modernização. Eu falei sobre esses três maneiras de abordar a nação, o primordialista, o funcionalista e a narrativa, para que a gente não caia em nenhum dessas três arapucas, né, digamos assim, e para que a gente entenda, de fato, como se deu a formação dos estados modernos e como que isso ocorreu num processo no bojo dessas transformações. Porque se a gente for fazer uma leitura anacrônica, nós não vamos compreender como que isso aconteceu. E o ponto mais importante da gente levar em consideração nesta reflexão é entender que o modo pelo qual se dá a formação histórica do Estado Nacional configura o desenvolvimento da cidadania em determinada nação ou país. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos falando, seguindo um conselho de um autor chamado Richard Bendis, chamado A Construção Nacional da Cidadania, no qual ele chama a atenção para que o desenho ou a forma institucional, social e política que os diversos estados-nação tomam historicamente se relacionam diretamente com a constituição da cidadania nos diversos países.
Isso é muito importante, porque isso que ele está dizendo é que nós precisamos, para entender a cidadania, de uma análise histórica. Não basta partir de uma tese, de um ponto abstrato. É preciso analisar a história de cada país, como se deu a formação nacional, como se deu a criação desse espaço, para que sim nós compreendamos o caminho que a cidadania vai desenvolver ali naquela determinada realidade nacional. Porque isso tem uma relação muito importante naquilo que é a fruição da cidadania. Nós vamos ver logo mais, mas vamos chamar a atenção para o nosso caso no Brasil, como que se deu a formação do nosso Estado-nação. A formação do nosso Estado-nação, uma das características dela, e vocês podem, se quiserem ter uma leitura complementar, fazer a leitura do texto indicado, do José Murilo de Carvalho, mas a formação do Estado Nacional brasileiro se relaciona com a instituição da escravidão. A escravidão é uma característica, ou seja, aquilo que é dos elementos que caracteriza a formação dos nossos estados nacionais. Quando a gente pensa que a escravidão caracteriza a formação do nosso Estado Nacional, a gente vai compreender um pouco melhor por que os cidadãos do século XXI reivindicam as cotas ou reivindicam políticas para que seja possível tirar os obstáculos do desenvolvimento dessa cidadania. Porque nós sabemos que se um Estado Nacional interfere no desenvolvimento da cidadania e se a escravidão é uma instituição que estava centrada na formação do Estado Nacional brasileiro e não houve reformas e não houve nenhum tipo de inclusão social mais efetiva, mais eficiente, é porque justamente essa cidadania vai estar marcada por esse processo de exclusão que é histórico. E todo momento que houver um momento de abertura democrática no qual se pode lutar por mais direitos, no Brasil nós vamos ter este tipo de situação, já que nós não resolvemos alguns problemas que estão lá atrás e temos problemas históricos que estão engendrados na própria construção do nosso Estado Nacional. Nós já vamos chegar nisso, vamos falar de Brasil um pouquinho no final, para dar um gostinho e um sabor para nós, tá certo? Então vamos ao resumir aqui da nossa aula. A nação, a criação desses produtos no século XVIII, no século XIX, foi uma destilação espontânea do cruzamento complexo de diferentes forças históricas. Depois de criados, esses produtos se tornaram modulares, capazes de serem transplantados com diversos graus de autoconsciência para uma grande variedade de espaços sociais. Bom, eu acho que a gente entendeu um pouco desse caminho político no qual a nação nasce e no qual ela se torna talvez um elemento ou uma unidade modular e histórica para outros países se fazerem valer enquanto estados nacionais. Mas há ainda um outro elemento que está do ponto de vista da imaginação, que é como nós podemos imaginar essa nação. Se ela é também um corpo político que pressupõe uma certa pertinência étnica, social, significa que existe alguma imaginação em conjunto para que seja possível criar estes elementos. E nisso nós vamos entrar na reflexão de Benedict Anderson a respeito da nação como comunidade imaginada. Por que será que Benedict Anderson não vai destacar justamente esta característica da nação pensada enquanto comunidade imaginada? Em primeiro ponto, Anderson está chamando a atenção para o aparecimento de dois elementos característicos da modernidade. Primeiro, o aparecimento do romance e depois do jornal moderno. O romance e o jornal moderno são dois elementos muito importantes na criação daquilo que Benedict Anderson chama de vínculos imaginários. A narrativa que está no jornal, primeiro porque a data,
no alto do jornal, que é o seu emblema mais importante, remete à ideia de um organismo ou de uma mesma nação atravessando cronologicamente o mesmo tempo. E depois, o romance, como o jornal, como o livro, foi a primeira mercadoria com a produção em série, com a capacidade de ampliar. E essa produção em série produziu companheiros de leituras através da letra impressa, ofereceu uma nova fixidez à língua na medida em que criou línguas oficiais. Bom, então a comunidade imaginada, para além desse corpo político que vem junto com esse momento, baseada no romance e no jornal, tem uma relação primeira com a língua. A língua é um elemento importante para criar uma espécie de coesão e de lugar comum, no qual as pessoas possam criar vínculos imaginários. Mas essa língua não veio em qualquer momento, ela veio justamente com o advento da modernidade, quando você tem o romance, o famoso romance moderno, que começa, a forma livro começa a existir, as pessoas começam a ler, tem as literaturas nacionais, os mitos nacionais, e a imprensa, que é um fator essencial no qual nós vamos pensar a formação de uma possível imaginação sobre uma nação. Portanto, esse produto da nação, como uma comunidade imaginada, ele é resultado das relações de produção, da mudança nas relações de produção, mais propriamente o capitalismo, em conjunto a tecnologia de comunicação desenvolvida naquele momento, que é o surgimento da imprensa, e, por fim, a fatalidade ou da diversidade linguística humana, né? Essa diversidade, ela é colocada neste momento. Acho fundamental que a gente pense nessa perspectiva do Benedict Anderson, porque é uma perspectiva que nos traz a possibilidade de abordar a nação de um jeito que faz a gente refletir sobre os nossos próprios mitos nacionais, seja a nação do qual a gente pertencer. Mas o Benedict Anderson fica muito preso a um fenômeno histórico específico e também nós ficamos muito presos até agora a um fenômeno nacional específico, que é o fenômeno na Europa. Foi na Europa, de fato, com o advento da modernidade, que as burguesias liberais passaram a reivindicar a ideia de nação. Foi, de fato, na Europa que se passou, como quer Benedict Anderson, a imaginar a nação através da imprensa e da literatura, mas existe um problema e uma tensão que é pensar como que esta comunidade imaginada, que é a nação, é pensada na periferia, ou quais são as tensões entre esse advento moderno da nação, como organização política e social da humanidade e cultural da humanidade, e o seu impacto na periferia do capitalismo, que eram as sociedades coloniais, na realidade. Nisso eu vou chamar a atenção para uma perspectiva de análise colocada por dois indianos, o primeiro dele, o Partha Chatterjee Homi Bhabha, que é uma versão pós-colonialista do nacionalismo, ou seja, como pensar o advento do nacionalismo num ambiente pós-colonial. O problema e a crítica que o Chatterjee faz ao Benedict Anderson é que Anderson representa em sua própria história a história do Estado europeu. Se a gente quiser entender o fenômeno do nacionalismo na Europa, é interessante ler o Benedict Anderson. Contudo, no nacionalismo anticolonial, ele cria sua própria soberania. Por quê? Porque o nacionalismo anticolonial, ele muitas vezes é anti-Estado, porque o Estado está sendo dominado material e espiritualmente pelos colonizadores. Chatterjee chama, portanto, atenção para esses dois pontos, domínios materiais e domínios espirituais. O domínio material, a soberania racional e científica do mundo ocidental.
essas nações não vão negar que o mundo ocidental chegou a um nível de soberania racional e científica que elas precisam também compartilhar. Mas há um domínio espiritual nesse processo que vai além propriamente dessa história que o Anderson conta apenas do Estado europeu, que são as marcas essenciais da identidade cultural e que relativizam ou problematizam ou complexificam o problema do fenômeno do nacionalismo na periferia. Porque o Estado colonial, como ele estava fora, ele é mantido fora do domínio interno da cultura nacional. Ele está fora do domínio interno, mas ele ainda está no seu domínio espiritual da sociedade. Há uma sujeição, uma relação de poder quando se trata de colônia e metrópole e quando a colônia deixa de ser colônia, por mais que ela ganhe, digamos assim, um espaço autônomo do que diz respeito ao domínio material desta cultura nacional, o domínio espiritual não existe, porque ainda está atrelado à soberania racional e científica do mundo ocidental. Partha Chatterjee vai analisar justamente os processos, as experiências históricas da Ásia e da África, para entender o que seria essa tensão nos países pós-coloniais entre o domínio material e o domínio espiritual. Na realidade, é uma tensão entre comunidade cultural, com valores específicos, nação, que é uma ideia exterior, e o Estado, que também era exterior, que é o Estado colonial, em relação a uma comunidade local. E ele vai chamar atenção para a importância de analisar a língua, porque é exatamente o sentido de algumas palavras, a partir do sentido de algumas palavras, que ele vai perceber como que essa identidade cultural deve se resplandecer. Quando por exemplo, se fala em liberdade na Inglaterra, significa a mesma coisa falar isso na Índia? É um pouco essa questão que ele está chamando a atenção e projetando para a nossa questão mais importante, quando se fala em nação, na Índia, na Ásia, é a mesma coisa que falar na Europa? Ou quando se fala em nação no Brasil, é o mesmo que falar na Europa? Portanto, essa ambivalência da ideia de nação num plano global, essa ambivalência porque essa emergência desta ideia que nós vimos guarda um fundo histórico, acontece na Europa, ela se coloca num movimento muito mais transitório do que definitivo. Ou seja, não é possível jamais falar a nação significa isso e ponto, acabou a aula, vocês podem ir para casa que agora vocês já sabem, isso não existe. Nós estamos mostrando a complexidade que é este fenômeno, seja a sua análise do ponto de vista do advento da nação nos países centrais, seja ele e a complexidade da narrativa nacional periférica. E na emergência desse movimento transitório, muito mais transitório do que definitivo, existe um elemento interessante da gente analisar, que é justamente a literatura, e a literatura como um elemento de fundação de mitos e ficções fundacionais. Homi Bhabha, na introdução do livro que eu passei para vocês, Nation and Narration, vai chamar a atenção justamente para esta narrativa nacional periférica, a nação como uma narração. E nessa narração, essas ficções fundacionais, as origens e as tradições nacionais desse país periférico podem vir a ser tanto um ato de filiação ao discurso europeu, ou seja, na medida em que existia uma ideia cultural de nação específica num discurso hegemônico, esses ficcionistas ou os romancistas dos países periféricos vão tentar se filiar ao discurso hegemônico europeu através da cultura, ou seja, modelando
remodelando os mitos nacionais para que eles se encaixem numa leitura possível daquilo que se estava colocando enquanto realidade nacional, e também essas reconfigurações dos mitos nacionais da periferia podem significar momentos de negação, deslocamento, exclusão e contestação cultural. Ou seja, é também uma forma, pode vir a ser também uma forma, aí depende da realidade histórica, dos países periféricos, dos romancistas periféricos dizerem que aqui as coisas são um pouquinho diferentes. E também de marcar a sua resistência e a sua originalidade. Originalidade. Isso aconteceu em alguns países. A análise do Hombaba é justamente alguns indianos que vão falar sobre isso e que vão tentar narrar e tentar descrever esta nação através dessa concepção narrativa e através desta complexidade que é entender a nação na periferia, mas ainda aceitando, mesmo que criticamente, a proposta do Benedict Anderson de que as nações são passíveis de ser imaginadas, mas essa imaginação vai mudando ao longo do tempo, as coisas não permanecem a mesma coisa. Portanto, nós temos dois campos importantes para pensar a nação. Um campo um pouco mais político, no que diz respeito à formação de um corpo de cidadãos e daqueles que querem tanto a participação política como o resguardo de algumas liberdades. Então, a nação como esse fenômeno de pertencimento de um grupo, e esse pertencimento, como nós vimos, pode ser social, étnico, político. Aí você tem uma complexidade de fatores que dizem respeito à ideia de nação, mas fundamentalmente aquilo que se leva enquanto caráter nacional ou enquanto legado nacional, que são elementos de fato nacionais, é aquilo que é o parlamento, a literatura, as tradições, a cultura. Todos esses elementos são os elementos que são perenes, embora modificáveis, no âmbito daquilo que se pensa uma nação. Também pensamos num outro ponto de vista, que é o ponto de vista cultural e o ponto de vista periférico de pensar estas nações no contexto de uma economia mundo e no contexto do aparecimento sincrônico de periferias e centros, no sentido de que o fenômeno europeu da nação nos oferece toda essa problemática da nação enquanto pertinência política e social e étnica, ao passo que na periferia essa problemática ela é mais complexa porque ela está sujeita a uma relação de dominação do âmbito global. Tá certo? E para a gente finalizar e tentar trazer alguns elementos para pensar esse esquema que nós trouxemos aqui, vale a pena chamar a atenção para a história do Brasil. Afinal de contas, o que é o Brasil? Como se dá o Brasil? Como se dá a formação do nosso Estado Nacional? E qual é o dilema que nós colocamos aqui? Se nós chamarmos a atenção para um momento muito específico do Brasil, um momento da luta abolicionista e da luta pelo fim da abolição, nós veremos que esse momento se coincide, mas não se confunde no âmbito internacional, com essas novas nacionalidades que nós chamamos a atenção aqui, sobretudo do ponto de vista étnico, do ponto de vista social. E neste movimento abolicionista que estava prestando atenção nesse novo panorama de nacionalidades, também havia um movimento coetâneo na literatura brasileira que era um movimento de reconstrução de uma identidade nacional que ainda estava baseada na figura do índio. Então, nós estamos lidando aqui com várias coisas interessantes, que são a literatura, a tradição e o parlamento. Nós somos um Estado colonial, éramos um Estado colonial,
nos transformamos num Estado nacional, tentamos, demos o ponto de partida em 1822, não tínhamos uma noção de pertinência e fomos criando aos poucos esta noção de pertinência, de pertencimento, a partir de algumas políticas de Estado que foram muito importantes. A própria criação do IHGB, que você tem uma série de pensadores que vão falar justamente sobre identidade nacional e talvez o mais expressivo deles, que é José de Alencar. Então, antes desse movimento abolicionista que eu dizia, houve, do ponto de vista da literatura e da identidade nacional, algo que ficou muito conhecido, inclusive Antônio Cândido diz muito isso, que era o chamado indianismo romântico. E no indianismo romântico, diz o próprio Antônio Cândido, é interessante como que eles vão incorporando os mitos e as ficções europeias a partir dos tipos históricos sociais brasileiros. É como que se você pegasse uma história de fora e tentasse adaptar aqui a história de dentro, relembrando aquilo que a gente estava falando do Nation Narration, do Homi Bhabha. Era uma nação que precisava, de alguma forma, entrar no discurso hegemônico europeu, no discurso hegemônico internacional, com uma determinada identidade para se fazer viável historicamente. Então, num primeiro momento, o Guarani, que foi feito por Carlos Gomes, a música do Guarani que hoje toca, até hoje, na Hora do Brasil, e as obras de José de Alencar, que foram marcantes naquilo que se diz respeito, as primeiras obras, na realidade, naquilo que diz respeito à noção de uma identidade indianista brasileira, foram muito importantes para forjar uma espécie de comunidade imaginada nacional, ainda que o espaço dos letrados fosse muito restrito. Então, voltando ao movimento abolicionista, que tinha por parte, que tinha como constituição da sua própria identidade um Brasil marcado pelo indianismo, o que vai acontecer nesse momento? Nesse momento que eclode na Europa todo o novo panorama de identidades, a Alemanha com a noção de um povo étnico e etnicamente posto para criar uma nação, o Reino Unido passa a se modificar as suas relações, sobretudo com a Irlanda e com os países que fazem parte, a partir de relações étnicas e a partir de relações políticas, mas que encontram justificações étnicas. E no Brasil, o que vai acontecer? Porque aqui nós temos um problema. Éramos o último país a abolir a escravidão, fomos o último país a abolir a escravidão. E, ao abolir a escravidão, nós tínhamos imediatamente um problema político, social, étnico e identitário, que, aliás, nós temos até hoje. Tudo isso para dizer para vocês uma coisa: nesse momento se refundou um mito nacional que eu tenho certeza que todos vocês têm na cabeça, que é o mito das três raças. O índio, o português e o negro. O mito das três raças é um mito criado neste contexto e que baliza até hoje a nossa consciência, a nossa ideia sobre o Brasil e aquilo que a gente pensa sobre o Brasil. Por mais que seja uma coisa forjada, mas é uma coisa que ganha uma verdade na medida em que você se identifica a partir disso. Então, a periferia, a construção nacional da periferia, eu estou chamando a atenção apenas para o lado cultural, porque foi aonde, digamos assim, esses pensadores indianos trataram de analisar mais. Contudo, é óbvio que você tem que levar em consideração que, se nós tivemos esse processo no Brasil, ele também foi acompanhado de mudanças institucionais, de formação de um Estado nacional. Nós tivemos a formação de um Estado. Lembra que nós falamos que a cidadania tinha a ver com a formação de um Estado nacional? Vamos ver como que nós formamos o nosso Estado nacional? Nosso Estado nacional, de forma muito geral, foi formado a partir de um pacto entre a dinastia
e os colonos locais. E os poderosos colonos locais. Escravistas. Escravistas. Bom, se um Estado-nação funda-se a partir deste pacto ou desta, digamos, ou desta interação, que não foi uma interação fácil, foi uma interação violenta. Nosso império pode-se ver que houve um período, que foi o período regencial, de grandes batalhas, né, com projetos separatistas, inclusive, que conseguiu se equilibrar somente em 1840, 1850, a partir de uma política e a partir de um acordo entre as elites brasilienses e a dinastia, e as elites brasilienses escravistas. Daí está o bojo do nosso Estado Nacional no que diz respeito à ideia do pacto político e à própria formação das instituições estatais. É assim que se deu a formação do nosso Estado-nação, de uma forma muito geral. Então, o mais importante da gente captar nesta problemática é pensar duas coisas. Em primeiro lugar, a nação, como corpo político e como ideologia política, jamais terá um conceito pré-definido e ela precisa ser informada pelo contexto histórico-social. 2. A nação é um produto da modernidade. O advento e o aparecimento desta nova entidade mudou radicalmente não só o mapa político da Europa, mas o mapa político do mundo. Mas é preciso sempre compreender o aparecimento desse fenômeno nas suas complexas relações entre centro e periferia. 3. Para pensar o Brasil. Vocês acreditam no mito das três raças? Ou tem alguma outra identidade que está por fora? Isso aí vocês levem, pensem e depois a gente volta a conversar sobre isso numa próxima oportunidade. Muito obrigado.